Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus amigos e amigas do Facebook e também do YouTube, quero convidar todos vocês para acessar o meu canal lá no YouTube, @Edinaldo Alves dos Santos 8751. Acesse lá o meu canal. Eu preciso de 50 assinaturas para estar transmitindo a palavra de Deus ao vivo e até agora tenho 19 assinaturas. Então, você me fará muito bem se assinar o meu canal e lá você terá a oportunidade de ouvir a palavra de Deus explicada como ela é. Nesta manhã de segunda-feira, ontem assistindo o Facebook, todas as redes sociais, no que falava só era a caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, este homem de Deus que foi levantado, despertado para despertar nos corações do brasileiro, dos jovens, o amor à pátria, o amor ao próprio, ao próximo, o amor próprio, a justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia. Então, este jovem foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de esperança, de despertamento. E então, no final, aconteceu aquele fenômeno natural de trovões, relâmpagos, né? E um raio atingiu, parece que 18 pessoas, alguns falavam em 70, depois falaram em 17, 18, mas estão todos bem. E eu pensava comigo mesmo e até comentava com a minha esposa, olha, as bênçãos de Deus, elas não são adquiridas assim facilmente. Nós podemos ver desde Abraão, Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú, José foi vendido pelos irmãos, José filho de Jacó, Daniel teve que ir para a cova dos leões, seus amigos foram para a fornalha ardente. Sansão teve que perder os 2 olhos para reconhecer o poder de Deus. E quando nós vamos lá para Hebreus 11, o escritor, ele afirma faltar tempo para falar de Sansão, de Jefté, de Baraque. Acho que é Baraque, Sansão, Jefté. Ele diz, me falta tempo para falar desses heróis da fé. O que dizer da prostituta Raabe, queridos, que era dona de um cabaré lá em Jericó e foi convertida por Deus e casou-se com um dos filhos da tribo de Judá, se não me engano, Salmão, e teve um filho chamado esqueço o nome, agora esqueci, que casou-se com Ruth e teve a Obed. Então, temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que, para conseguirem a vitória, tiveram que sofrer, tiveram que perder. E eu quero trazer um texto da palavra de Deus para vocês, que está em Êxodo 19 e também em Êxodo 20, quando Deus convoca Moisés para santificar o povo, porque o povo era rebelde, idólatra, tinha construído um bezerro de ouro, né? E então Moisés quebrou as tábuas da lei com tanta ira, porque o povo, através de Arão, seu irmão, construiu um bezerro de ouro. E no capítulo 19 de Êxodo, verso 5 diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus estatutos, concertos, mandamentos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras de Deus, a verdade de Deus, a Bíblia, palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça eu falando, ouça a minha voz, e para que também eles creiam em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor: vai ao povo e santifica-os hoje, amanhã e depois. Lavem-se eles das suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo e ao redor, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. Agora veja o que acontece no capítulo 20, querido. O povo sempre quer ir para cima, quer pegar, quer abraçar, quer tirar foto, quer fazer vídeo. Então, assisti um vídeo de um deputado, esqueço o nome dele, de Goiás. Ele disse: olha, eu estava lá ao redor do Nicolas, eu tive que ir para frente, porque todo mundo chegava de hora em hora, de instante em instante, chegava pessoas abraçando o Nicolas, querendo tirar uma foto com ele, fazer um vídeo com ele. Então, o povo tem essa tendência de idolatria, de idolatrar o homem, né? E Nicolas quis ser gentil, né? Abraçando todos eles. Até uma criança foi levada a ele toda entubada, né? Para que ele estivesse orando pelaquela criança. Então, meus queridos, as pessoas depois ficam zombando: olha, tá vendo? Deus castigou, Deus mandou descer um raio para matar. Nada disso. Passou um vídeo de uma mulher orando, pedindo a Deus que mandasse chuva a noite inteira, raios e trovões para matar todo mundo. Olha que espírito de perversidade. E depois diz que é serva de Deus. Como é que uma pessoa dessa ora a Deus pedindo raios e trovões para matar o povo, né? Mas veja o capítulo 20 de Êxodo, né? O que aconteceu depois que Moisés leu os mandamentos. Então, depois dele ler todos os mandamentos, e todo o povo começou a ouvir trovões e relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegava em fogo, e o povo, vendo isto, retirou-se para longe, fugiu, e disseram para Moisés: não, Moisés, fala tu conosco, e te ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o povo tem medo de Deus. Tem gente que é atrevido, igual Satanás. Vai lá falar com Deus, discutir ou negociar, né? Ou até sugerir a Deus, como ele fez com Jó. Mata Jó, tira tudo que ele tem, Senhor, para ver como ele blasfema. Então tem gente que tem esse espírito de Satanás. Mas aqui o povo se retirou com medo, se afastou e disse: não, nós não queremos ouvir a voz de Deus, é muito forte. Naquele momento, diz o texto bíblico, que trovões, relâmpagos começaram a acontecer, as pedras rolavam no Monte Sinai,
Qualquer animal que tocasse o monte morria. Qualquer pessoa que tocasse o monte morria. E o povo então ficou assustado e fugiu, foi embora. Se afastou, não, Moisés, fala tu com Deus e nós te ouviremos depois. E disseram a Moisés, fala tu conosco e te ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não tenham medo, porque Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade da nuvem, a nuvem espessa onde Deus estava. Então, só Moisés entrava na presença de Deus naquela nuvem, né? Porque o povo sempre é idólatra, é pecador. Mas aqui o povo teve até o bom senso de se afastar, né? Para que não acontecesse nenhuma mortandade. Então, meus queridos, que Deus estava ali, que Deus esteve ali, com certeza. Esse fenômeno natural de Deus é para dizer que ele acordou, que o povo tem que se levantar, que o povo tem que se santificar. É como Jesus fala lá em Apocalipse 22, aquele que é santo continue se santificando, aquele que é justo continue praticando a justiça, mas aquele que é perverso, que é mau, que está sujo, continue se sujando. O mentiroso continue mentindo, o ladrão continue roubando, o iníquo continue praticando iniquidade. Continue se sujando. Receberá a recompensa. Então nós que somos filhos de Deus, regenerados pela sua palavra, santifiquemo-nos, consagremo-nos na palavra de Deus, sejamos sóbrios, né? Estejamos orando. Não devemos ter medo, devemos ser corajosos como Josué, mas devemos sempre nos santificar, nos purificar, porque o inimigo não nos tocará se estivermos limpos, se estivermos puros, se formos honestos. Se nós nos mantivermos na luz, se andarmos na luz como Ele está na luz, nenhum inimigo nos vencerá, querido. Então, que Deus te abençoe com esta palavra de santidade. Amém.